Fala galerinha, beleza? Bora iniciar mais um bloquinho do nosso bloco de revisão para essa prova de recuperação semestral do primeiro semestre. Bora falar um pouquinho sobre geometria, um pouquinho sobre potências, para a gente fechar essa nossa revisão zona que a gente está fazendo. Então, quando a gente fala de geometria que vocês viram durante esse semestre, tem alguns tópicos que são muito importantes. Então, vocês viram a base da parte geométrica. Então, quando a gente fala sobre retas, posição relativa de retas, ângulos, classificação de ângulos, soma dos ângulos internos de um triângulo, são assuntos super relevantes para a gente prestar muita atenção e ir atento para essa provinha que vocês vão fazer. Então, olha só aqui, bora ficar atento a essa figurinha agora no começo dessa aula. Nessa figurinha eu tenho os pontos A, B, C, D e E, ok? E eu tenho essas retas aí. Eu vou dar nomes para essas retas. Matematicamente, geralmente a gente utiliza letras maiúsculas para denotar os pontos e letras minúsculas para denotar as retas. Então, eu vou chamar essa reta aqui de reta R, essa aqui de reta S e essa aqui de reta T, ok? Essa reta S e essa reta T, você consegue ver que elas se encontram no ponto D, ok? Quando acontece isso, a gente diz que essas retas elas são concorrentes, elas se encontram, beleza? Duas retas que não se encontram no plano, a gente diz que elas são retas paralelas, beleza? Então, por exemplo, essa reta R e essa reta S, elas são paralelas, elas não se encontram. Posso prolongar as duas que elas nunca vão se encontrar, beleza? Outro detalhe que vocês precisam saber, a ideia de pontos que são colineares. O que são pontos que são colineares? Que estão na mesma linha, que estão na mesma reta. Por exemplo, o ponto A e o ponto B. Eles são pontos colineares, estão na mesma reta, na reta R. Ok? O ponto B, o ponto C e o ponto D. Todos eles estão na reta T. Ok? Então, eles são colineares? São colineares. Ah, professor, mas o B também está na reta E. Não tem problema. Você consegue ver que eles também estão, todos eles em cima da reta T, ok? Maravilha, maravilha. Quando a gente fala sobre ângulos, é importante vocês também terem essa noção. Quando eu falo sobre o ângulo CDE, professor, não entendi. CDE. Então, você vai pensar nos pontinhos. Então, quando a gente vai denotar ângulo, geralmente a gente faz assim, ó. CDE. E faz um chapéuzinho no D, ok? Então, o ângulo CDE seria esse ângulo aqui, ó. CDE. Então, seria essa aberturazinha que está aqui. Fechou? Então, isso daqui é o ângulo CDE. Então, só para você ir acostumando com essa nomenclatura, é importantíssimo. Os ângulos a gente até pode classificar. Então, ângulos são aberturazinhas, né? Então, quando essa abertura ela possui uma volta completa, a gente diz que é uma volta. Então, seria 360 graus. A metade de uma volta seria 180. A metade da metade seria 90. E esse ângulo de 90 graus, que seria essa abertura aqui, a gente diz que é um ângulo que a gente chama de ângulo reto. Beleza? É um ângulo super importante, ok? Ângulo reto. Fechou? A gente até tem um símbolo especial para ele. Esse quadradinho com um pontinho no meio, né? Então, quando tiver esse quadradinho com um pontinho no meio, é um ângulo reto. Beleza? Quando for maior do que 90, a gente diz que é um ângulo obtuso. E quando for menor que 90, a gente diz que é um ângulo agudo. Beleza? Olha para esse triangulinho aqui, ó. Olha para esse triangulinho aqui. Esse triangulinho aqui eu posso dizer que ele tem um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Olha só. Um ângulo agudo, 25 graus, menor que 90, e um ângulo obtuso, maior do que 90. Beleza? Maravilha. Tem uma propriedade que é super importante que vocês também deram uma olhada ao longo desse semestre. É que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar quanto? 180. Beleza? Então, sempre para todo triângulo, todo, a soma dos ângulos internos ele tem que dar 180. Então, teria como a gente calcular quanto que é esse ângulo aqui? Sim, teria. Como que a gente faria isso? 100 mais 25, mais ele tem que dar 180. Então, pensa comigo. Se aqui eu já tenho 100
somado com esse 25 daria 125. Quanto que falta para chegar no 180? É só a gente pegar então 180 e tirar o que eu já tenho, 125. Fazendo essa subtração daria 55. Então, qual que seria a medida desse angulinho aqui? Seria 55 graus, ok? Eu até poderia te perguntar, e aí, pode-se afirmar que a medida desse ângulo faltante no triângulo da imagem é um ângulo agudo? Certo, é um ângulo agudo, menor que 90 graus. Beleza? Maravilha! Dando continuidade, bora lá. Bora te relembrar como que você vai falar sobre expressões numéricas, como que se faz expressões numéricas, ok? Então, quando você pensa em expressões numéricas, você tem que lembrar que existe uma ordem de prioridade para você ir resolvendo, ok? Então, tem duas ordens de prioridade que são importantes para você saber. A ordem de prioridade das operações, que nem eu escrevi aqui, e ordem de prioridade dos símbolos. Hã? Sim, ordem de prioridade dos símbolos. Então, primeiro eu faço tudo que está dentro de parênteses, depois tudo que está dentro de colchete, depois tudo que está dentro de chave, ok? Seguindo a ordem dessas operações aqui. Primeiro fazendo as potências e radiciações, depois multiplicações e divisões e adições e subtrações. Sempre da esquerda para a direita, beleza? Quando você resolver, você vai ver que fazendo bem devagarinho, com calma, a sua resolução ela vai formar meio que um triângulozinho, ok? Até você chegar na sua resposta aqui embaixo, beleza? Para a gente resolver essa questão aqui, eu vou te dar uma relembrada em alguns assuntos. Potência e raiz. É importantíssimo você saber potência e raiz. Então, olha para cá para a gente ir com calma resolver essa expressão zona aí bonitona. Olha só, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer, resolver o que está dentro do parênteses, ok? Então, bora começar daí, fazendo com calma, linha a linha, sem pressa, que a pressa é inimiga da perfeição. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer primeiro 24 mais 12. 24 mais 12, a gente vai somar, e tudo que a gente não fizer de operação, a gente vai repetir na linha de baixo. Então, ó, repete, colchete, 24 mais 12, aí vai dar 36, então vai ficar 36. Repete o dividido, repete o 3, repete o 2, repete o colchete. Repete multiplicação, repete raiz, repete 36. Menos 9, repete também. Repete igualzinho. Beleza, já resolvemos uma coisa. Vai seguindo as ordens, ok? Ó, que a gente já fez? Já eliminamos parênteses. Então, esse aqui já foi. Aí, bora pro próximo. Tem um colchete? Tem. Então, resolve o que está dentro do colchete. Ok? E dentro do colchete, o que eu tenho de operação? Ah, eu tenho essa divisão e eu tenho essa potenciação. O que eu vou fazer primeiro? É só você seguir aqui o que está escrito. Resolve primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão. Então, bora resolver primeiro essa ideia aqui da potência. Ali você está vendo que tem 3 com um 2 em cima. Qual que é a ideia? A ideia por trás disso daí não é que é 3 vezes 2, não. Nada a ver. Isso daí significa o seguinte, que é o 3, que é esse número que está aqui embaixo, a base, repetindo esse número de vezes aqui em multiplicações sucessivas, ok? Então, o 3 repetindo duas vezes em multiplicações, beleza? Então, ó, ficaria bem assim, 3 ao quadrado é 3, repetindo duas vezes, 3 vezes 3, ok? E 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9, fechou? Então, 3 ao quadrado, isso aqui é 9, fechou? Toma cuidado, não vai querer multiplicar 3 vezes 2, não. Beleza? Aí, ó, já colocando isso que a gente acabou de ver aqui, vai ficar assim, ó, 36 dentro do meu colchete, 36 dividido
por 9, fecha colchete, vezes raiz de 36 menos 9, igual, ok? Aí vamos lá, segue a ordem. Ó, agora dentro do colchete eu vou fazer essa divisão, ok? Sempre na ordem, faz a divisão. Então vai ficar 36 dividido por 9, que vai dar 4, fechou? Então aqui, ó, fazendo essa operação, aqui a gente tinha feito essa, né? Então vai ficar 36 dividido por 9, 4. Aí repete, vezes raiz de 36 menos 9. Fechou? Beleza. Nessa linha aqui, o que que eu vou fazer primeiro? Segue a ordem, não tem mais nenhum colchete. Você viu que eu tirei o colchete? Por quê? Porque aqui só tinha um 4. 4 dentro do colchete vai mudar alguma coisa? Não, então tiro o colchete. Beleza? Aí, ó. 4 vezes raiz de 36 menos 9. Vou fazer primeiro qual dessas operações? Potência e raiz. Então, eu tenho uma raiz quadrada aqui, ok? Raiz quadrada de 36. Que número vezes ele mesmo dá 36? O 6. Então, vai ficar, repete o restante, 4 vezes 6 menos 9. O que é que eu vou fazer primeiro? A multiplicação. Vai ficar 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24. Então, vai ficar 24 menos 9. 24 menos 9, que vai dar 15. Pronto. Terminou. Viu que ficou essa estrutura triangular? Ó? Um triangulinho. Beleza? Massa. Resolve com calma. Não tem pressa. Segue a ordem certinho, que não tem erro. Para finalizar, o último assunto que a gente vai falar na aula de hoje, propriedade de potência. Quais são as três propriedades principais de potência que vocês aprenderam e que a gente vai utilizando nessa sua provinha? São as seguintes. Então, ó, multiplicação de potência que tem a mesma base. Então, esse primeiro caso que está aqui, ó, você vai repetir a sua base e somar os expoentes. Como que você vai fazer isso? Não tem erro. Você vai pegar os expoentes e vai somar. Então, 3 mais 2 vai dar 5. Então, já reduzimos a uma única potência esses caras aí. Aí, ó. E se for uma divisão? Se na multiplicação você somou, na divisão você vai subtrair. Fechou? Então, ó, não tem erro. Ó, 5 menos 3. Então, vai ficar 2 elevado a 5 menos 3. 2. Reduzimos a uma única potência. Beleza? E esse último é potência de potência que a gente chama isso daí. Potência de potência a gente faz bem assim. A gente mantém a base e multiplica os expoentes. Beleza? Então, é uma potência que a base dessa potência também é uma potência. Ok? Então, vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3, 6. Beleza? Reduzir a uma única potência, com uma única base e um único expoente. E aí, bora reduzir isso daqui a uma única potência? Bora lá, bora lá, bora lá. Como é que vai ficar? Vai ficar assim. Primeiro, parênteses, não esquece. Então, ó, aqui vai ficar uma divisão, né? Então, eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar 2, que é a mesma base. Aí faço 7 vezes menos 3. 7 menos 3 dá 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4. Coloco parênteses. Aqui ainda tem um 2 vezes 2 elevado à quinta. E aí, ó, como é que a gente vai fazer? Vai fazer assim. Mantém o 2, utiliza a última propriedade ali, ó, e multiplica os expoentes. Aqui a gente somamos, aqui a gente vai multiplicar. Vai ficar 4 vezes 2, vai dar 8.
vezes 2 elevado à quinta. Pronto. Agora, multiplicação das potências que tem a mesma base. Vou manter o 2 e eu vou somar os expoentes. Aqui, ó, 8 mais 5. Aí vai ficar 8 mais 5, vai dar o meu 13. Então, reduzir a uma única potência essa expressão zona. Lembrando, essas propriedades aqui é quando a gente tem a mesma base, fechou? Aqui é 3, 3, 2, 2, beleza? Por isso que a gente conseguiu utilizar essa propriedade. Pessoal, mas de onde que vem que eu vou somar, subtrair? Tem uma lógica por trás. Olha só, vou te explicar nessa primeira. Aqui é como se eu tivesse 3 à terceira vezes 3 ao quadrado. Então é como se eu tivesse o 3 repetindo 3 vezes a multiplicação. 1, 2, 3. E aqui é como se ele estivesse repetindo duas. Então vai ficar 3, 3. Isso daqui é o 3 repetindo quantas vezes? 5. Então, ó, é o 3 repetindo 5 vezes em uma multiplicações sucessivas. Então, por isso que a gente soma, porque é como se ele estivesse repetindo esse total de vezes, né, da soma do 3 com 2. Beleza? Na divisão vai ter a mesma ideia. Tranquilo? Fechou? Mas se você já sabe a propriedade, é só utilizar ela diretão. Beleza? Galerinha, então aqui eu fecho essa nossa revisão dos assuntos mais importantes que você pode esperar nessa sua provinha de recuperação. Faz ela com calma, não esquece de fazer questões, ok? Então, viu essas aulinhas, pratica um pouco para você chegar com uma segurança para fazer uma excelente prova. Beleza? Não esquece de seguir aqui o canal da PMF, dá um like aqui nos vídeos, um abraço e boa prova. Tamo junto!